Vamos só assistir primeiro. Só ver. Com calma. Sei que a galera tá meio arisca falando do Shrek 5. Hey, Magic Mirror! Who's the fairest of them all? Ó, antes de qualquer coisa, eu tô vendo agora uma coisa que eu não tinha notado antes. Acho que antes eu só tinha visto esse vídeo no celular, então eu não tinha notado. Mas repara na animação do burro aqui também, no espelho, que eu não tinha notado antes. Hey, Magic Mirror! Who's the fairest of them all? Why, Shrek, of course. Agora, essa parte eu acho que todo mundo, eu incluindo, esse rolê de TikTok pra mim foi tipo, não precisava. Ew, Dad. Ooh, mommy like. Who's making this stuff? Whoa! Shrek 5. E é isso. Foram 15 segundos e a internet foi a completa loucura. Completa loucura. Isso tudo só pra poder anunciar aqui que a Zendaya tá no elenco dublando a filha do Shrek. Agora vamos lá. Eu até fiz uma listinha aqui de tópicos que eu quero tá comentando, porque nesses 15 segundos a gente tem muita coisa pra falar. Muita coisa. Eu vou tentar ser o mais técnico possível aqui na minha análise, mas eu vou falar um pouquinho do por trás das câmeras, de tudo que tá acontecendo e que desencadeou esse resultado aqui que tá dividindo. Eu acho que nem tá dividindo muito o público. Eu acho que a maioria das pessoas está, não vou dizer odiando, mas não está gostando desse resultado. E eu vou tentar ser o mais técnico possível. Só abrir minha listinha de tópicos aqui para eu poder ter certeza que eu não tô deixando nada passar. É assim que pessoas com TDAH funcionam. A gente precisa de lista. Cadê minha lista? Ok, primeira coisa, o último filme do Shrek foi feito há basicamente, se não me engano, 16 anos atrás. E o salto de tecnologia que a gente tem de lá até aqui é muito grande. Então, inevitavelmente, a gente ia ter não digo uma mudança, mas uma atualização. E quando a gente pensa em atualização no design e na animação, a gente pensa em uma certa melhora. Se a gente olha, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui, Toy Story 1 e Toy Story 4, a gente tem uma melhora visual muito grande. Só que comparando Shrek com Toy Story, que eu acho que são as duas maiores franquias da Pixar e da DreamWorks, na minha opinião, eu acho que são as duas maiores. Dá pra colocar, talvez, Como Treinar Seu Dragão aí na corrida, mas enfim. Se você olha Toy Story 1 e Toy Story 4, a animação, obviamente, melhorou muito. Mas, uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, a essência, o estilo de animação não mudou. Ficou mais bem animado, com menos erros, principalmente por causa da melhora na tecnologia, então dava para poder resolver, por exemplo, falando tecnicamente aqui, os pés às vezes deslizando, às vezes o easy in, easy out de algum personagem bate na parede e tal, e eles só deixavam passar porque não tinha tempo para poder resolver na época. E agora a gente tem computadores e a gente tem uma tecnologia muito melhor que dá para poder resolver todas essas coisas dentro do período que é gasto para poder se fazer um filme. Esse teaser me mostra que a animação está completamente nova, está completamente diferente. Se você assiste, dá para manter a essência e melhorar a qualidade. Se esse aqui fosse o primeiro filme, se esse Shrek 5 aqui, se esse design fosse o primeiro filme, eu ia olhar e falar, tá bem feito, a animação não tá feia, não tá ruim, o design não tá ruim. Não quer dizer que eu goste desse design, certo? Porque tá muito diferente do que a gente tava esperando. E como eu tava dizendo, tipo, a gente tá 16 anos de distância entre o último filme que foi feito, e eles poderiam ter aproveitado, ao invés de ir pra uma rota mais realista na aparência dos personagens, que é uma coisa que eu vou apontar aqui, que eu acho que foi o que mais me causou estranheza, ao invés deles terem ido para uma rota mais realista, eles poderiam ter ido para uma rota mais artística, que é o que o Gato de Botas, O Último Desejo, eu acho em português, não sei se é esse o nome em português, seguiu. Então, o filme O Gato de Botas, eu acho que ele foi pelo caminho certo, e se a gente olha aqui na animação, tipo, o estilo de animação, não é essa parte de TikTok, porque aqui é realmente
totalmente a cara do Shrek que a gente conhece. Mas se você Who's olha the fairest of them all? Why, Shrek? em exagero de movimento aqui do Shrek, as expressões faciais um pouco mais exageradas, as antecipações, o personagem ele tá com muito mais squash e stretch. A cabeça do burro tá se movimentando muito mais. O quanto o espaço de movimento que o rosto dos personagens tem é muito maior. Então tá completamente diferente do que a gente tá acostumado, que era o que a gente via em Shrek antes. E a primeira vez que eu vi o teaser aqui, eu achei que era fake. Eu achei que era algum tipo de deepfake no rosto dele, e por ter levado o personagem um pouco mais pra rota mais realista, me levou um pouquinho pro Vale da Estranheza, que eu acho que é o que tá causando um gatilho na maioria das pessoas. Tô tentando ser o mais técnico possível aqui, tá, galera? Então, se você olha no personagem, se você comparar, vamos pro 4, vamos ver se aparecem umas imagens do 4. Se a gente compara, que ainda tá meio amarelado, mas o Shrek, a gente tem costume, ele é um tom de verde um pouco mais forte, e o tom ele tá mais pra um tom mais de pele, um pouco mais realista aqui. Ele tá mais pra amarelo do que verde. Então tem algumas mini coisinhas aqui meio que caminhando pra um caminho mais realista que tá causando estranheza, pelo menos essa foi a sensação que eu tive. As rugas, algumas pessoas falaram, eles estão fazendo o Shrek com mais rugas, um pouco mais velho. Eu acho que não é esse o caminho que eles estão levando. Não me parece que ele tá com mais rugas ou mais velho. Eu acho que, tipo, a cabeça aqui em cima tá um pouco mais oval, e o que a gente tinha antes é que ele era bem mais redondinho, mas eu não acho que isso foi de tentar fazer o Shrek ficar mais velho. Eu acho que isso é só uma mudança de design que eles escolheram, e eu acho que foi falha. O formato da cabeça do burro, no geral, também tá muito estranha, e eu não acho que é por causa dessa expressão que ele tem aqui. Se a gente olha a animação dele aqui no espelho, Hey, Magic Mirror, who's the fairest of them all? Why, Shrek? tá mais cartoon, não tá aquela coisa mais no estilo que a gente já conhecia. Eu não quero dizer travado, mas é travado por causa da tecnologia que tinha e o tempo que tinha para poder trabalhar, mas eles poderiam ter mantido um pouco mais de solidez nos personagens. O que parece é que é um outro estúdio completamente diferente que tá fazendo uma reinterpretação e tá abandonando a essência dos personagens. Isso é muito problemático. Esse teaser, a animação tá ruim? Não tá ruim. O design tá ruim? Não tem nada ruim nesse teaser. Só que tá diferente e a gente gosta do que a gente tinha antes. E esse é um grande problema. Uma coisa que tava me causando um pouco de estranheza aqui é que eles colocaram Subsurface Scattering. Pra quem não sabe o que é Subsurface Scattering, quando luz bate na pele, na nossa pele, ela entra um pouco e aí depois ela sai, fazendo a gente ver um pouquinho do que tá dentro. Um exemplo aqui, se você repara, por exemplo, aqui o nível de Subsurface Scattering tá muito maior nessa imagem, dá pra ver que o personagem tá mais, quase que como se ele tivesse mais transparente, dá pra gente ver que a luz tá entrando dentro da pele e ele tá ficando mais claro, né? E aí conforme a gente vai passando mais pra esquerda aqui, a luz entra menos e menos nesse modelo e a gente tem um subsurface muito menor. Um exemplo mais claro do que eu tô dizendo é isso aqui. Quando a luz entra na pele, ela atravessa e fica de um jeito. Aqui a gente tem alguns níveis também, que dá pra ver quanto mais a gente vê a luz entrando e quanto menos a gente vê. E o Shrek, ele tinha completamente fosca antes. Se você olha essa personagem, ela é um design no universo do Shrek completamente atualizado, mas ela também tem uma identidade mais fosca. Então acho que se eles tivessem ido para essa rota aqui, para um design um pouco mais estilizado, aproveitando que a tecnologia tá melhor, ao invés de tentar fazer os movimentos um pouco mais realistas, um pouco mais exagerados, os movimentos não estão mais realistas, a aparência tá mais realista, falei errado. Mas ao invés deles terem ido para essa rota mais realista, ao invés de ir para uma rota mais artística, eu acho que ia ser muito mais interessante um redesign do filme. Na questão da aparência, esses são os pontos que eu queria comentar. Eu acredito que se a gente começar a ver o filme 5 minutos de filme, a gente já vai ter acostumado com o design novo e o estilo de animação, se a história for boa. E é aí que entra no meu segundo tópico que eu quero falar aqui desse filme, desse teaser, mas a rota da história que eu quero falar aqui é que nesse teaser, o design dá pra relevar. Como eu falei, a animação não tá ruim, ela tá diferente, eu acho que dá pra gente se adaptar rapidamente,
mas a adição, não a adição dessa personagem, mas ela ser uma adolescente e trazer a Zendaya é uma das coisas que me preocupam um pouco. Por quê? Se a gente lembrar lá de A Era do Gelo, em A Era do Gelo, se não me engano, 4, a gente tem as mesmas red flags aqui, as mesmas bandeiras vermelhas de tipo, tá indo pra um caminho que já erraram antes, pelo menos na minha opinião. A Era do Gelo 6, a gente teve a adição da filha adolescente que levou pra uma história paralela ali dela que foi completamente, tipo, não foi engajadora na minha opinião. Eu não achei nada interessante. E eles simplesmente, ao invés de pegar, por exemplo, em inglês, eu não sei quem foi que dublou em português, mas em inglês eles colocaram a Nicki Minaj pra poder dublar ela, e o outro personagem, o namoradinho, colocaram o Drake, que tava popular na época. E a Zendaya, ela tá popular agora. Esse é o tipo de coisa que me preocupa quando estão colocando atores que são mais populares, porque eles estão colocando pessoas pra fazer parte do filme que simplesmente a ideia é, vamos colocar essa pessoa porque ela vai trazer muita gente pra assistir no cinema, porque ela tem muitos seguidores, ao invés de realmente criar um personagem e colocar um personagem que vai ser interessante. Deu pra entender a diferença de, tipo, ao invés de criar um personagem que vai ser interessante, eles criam um personagem e coloca especialmente para colocar uma pessoa que vai trazer gente. Então eles estão focando menos na história e mais na bilheteria. Isso é bem preocupante. Então a adição dessa personagem me preocupa, ela sendo adolescente aqui, o caminho que eles estão levando dessa história. Eu já ouvi dizer aí em rumores que o Lord Farquaad vai voltar de algum jeito e isso pode ser interessante, mas não tá no teaser aqui, então não é coisa que faz diferença eu comentar. Parece que vai ser uma história de multiverso. Se a gente viu o Shrek 4, que já teve uma ideia meio de, tipo, ele tava num mundo lá que ninguém se lembrava dele e tal, já tinha um caminho meio nesse sentido, não vamos dizer de multiverso, mas ele estava numa realidade que ninguém conhecia ele. Então, de todo jeito, aparentemente o caminho que eles estão levando pra história desse filme tá me deixando com coceira na cabeça e tá me desanimando um pouco. Eu vou assistir? Vou, claro que eu vou assistir. Amo Shrek, mas engraçado como esse teaser de 15 segundos aqui apontou tanta coisa que deixou os fãs preocupados. Só que o que eu achei mais engraçado foi que a maioria das pessoas tá incomodada com o design atualizado, o estilo de animação atualizado, mas o que mais me preocupa é o caminho que eles estão levando da história e a metáfora com o TikTok pra ver o que eles vão fazer. Uma outra coisa que eu queria comentar, uma última coisa que eu queria comentar que pode explicar o que aconteceu com o design dos personagens é que o produtor executivo desse filme é o mesmo produtor executivo da Illumination. Depois que a DreamWorks foi vendida pra Universal, quem tá tomando conta e tomando as decisões é o mesmo produtor executivo de Minions. E se a gente olha aqui, diretor, quem que tá sendo o diretor principal desse filme? Esse cara. Ele foi diretor de Trolls e ele foi diretor de Shrek Forever também. Mas só dele ter sido diretor de Trolls, não me surpreende nada o estilo de animação que a gente tá vendo agora. Tipo assim, por que a galera tá surpresa? A gente já sabia que esse cara ia ser o diretor. E o produtor executivo é o produtor executivo da Illumination, de Minions. Então, assim, esse era óbvio o caminho que ia seguir. Se a gente olha um pouquinho da animação de Trolls e vê aqueles movimentos, mas o design dos personagens estão mais fofinhos e tal. Então, assim, pra falar bem a verdade, não tem surpresa nenhuma nesse teaser. Já era de se esperar, pra ser bem sincero. Mas é isso, galera, que eu queria comentar aqui sobre esse filme. O design tá feio? Não. O estilo de animação tá feio? Não, não tá. Me preocupa? Me preocupa. Eu gostei? Não, não gostei. Tá muito diferente. Não é nada do que eu esperava de... Talvez se todo mundo tá indo nesse trem de tentar trazer a nostalgia pra gente, acho que eles poderiam ter feito um trabalho um pouco melhor. Lógico que isso é só o teaser ainda, a gente tá vendo só o teaser de 15 segundos, então tem muito desenrolar aí pra gente ver. Quem sabe eles ainda não mudam o design e o estilo de animação, como já aconteceu com Sonic antes, mas vamos ver o que vai acontecer. Esses são os meus pensamentos, de uma forma mais técnica aí, então eu espero que vocês tenham gostado. Esse clipe foi tirado de uma das lives que acontece aqui no canal toda semana. Se você gostou aí, tá interessado em ver mais conteúdo sobre animação, considere se inscrever no canal. Deixe nos comentários o que você gostaria de ver no futuro e acompanha as lives todo sábado aqui no canal. Vejo você lá.